Eu sei que pode ser pejorativo essa expressão, o filhinho da mamãe, mas a intenção aqui não é ironizar uma situação, mas sim torná-la mais visível para que possamos compreender o que acontece com os homens, os filhos que não conseguem se desvincular da mãe. Na constelação familiar, a gente sempre diz que nada requer julgamentos. Todas as situações que ocorrem na família vão simplesmente se submeterem às leis sistêmicas. Então, se uma mãe tem dificuldade de soltar seu filho, certamente ela pode estar emaranhada com seu sistema familiar, com seu pai, até repetindo padrões que vieram lá do seu avô ou bisavô. O que é importante aqui é a compreensão de que as leis sistêmicas estão presentes em todas as famílias. E se há algum limite ou dificuldade, quer dizer apenas que a pessoa está emaranhada com seu próprio sistema. No caso da família que produz esse tipo de situação, o filhinho da mamãe, nós podemos ver que este filho, no momento em que ele deveria ter ido para a esfera do pai e tomado dele, do pai, a função paterna, isso não aconteceu. Então, este menino, que não conseguiu sair da influência da mãe, fica mais fragilizado energeticamente, porque ele tem a polaridade masculina naturalmente mais fraca. Lembrando que uma criança, para o seu próprio equilíbrio na vida, necessita assimilar essas duas funções, materna e paterna. A função materna é o acolhimento, a casa, os cuidados, a nutrição, os cuidados na escola, ou seja, tudo aquilo que traz a criança para dentro com muito afeto. Já o pai é o mundo, a expansão da energia para fora, o sentido de lei. O pai aponta para as conquistas no mundo e, de certa forma, dá permissão para as realizações. Quando um garoto é muito pequeno, pelas razões óbvias, ele necessita de cuidados básicos. Portanto, ele precisa sim estar na esfera da mãe. Mas quando ele vai crescendo e começa a ter mais consciência da sua atuação no mundo, ele precisa ir para a esfera do pai, que vai dotá-lo da força masculina de conquista, de limite, de expansão da sua própria vida no mundo. Mas quando isto não acontece, quando este garoto tem as referências apenas da mãe, e às vezes o pai está ausente mesmo, e a mãe acaba por criá-lo mais com ela, sem nenhuma referência paterna. Mas muitas vezes a mãe se comporta como a mais forte dominadora e exclui o pai por algum motivo, mesmo ele estando presente. É aquela mãe que não permite que o pai saia com o filho, que limita muito o tempo dos dois juntos, ela desqualifica o pai e ela muitas vezes também, o que é o pior, tira a autoridade do pai diante do filho. Este garoto, então, cresce aprendendo a ser fraco como homem, porque ele vai vendo o pai fraco e também não vai exercer a sua força na polaridade masculina. O filhinho da mamãe, por incrível que pareça, ele vai se tornar um grande namorador, um grande sedutor, porque ele conhece muito o universo feminino e tem de fato mais facilidade de conquistar as mulheres. Só que ele vai tender a buscar conscientemente o contato e os cuidados da mãe na sua relação. Então, ele terá dificuldade de ofertar para aquela relação uma parceria madura, porque vai projetar na parceira uma demanda infantil pela mãe. É o homem que vai tendo várias namoradas nessa busca pela mãe. E numa relação que pode até ficar um pouco mais estável, ele também vai se desinteressar pela parceira quando eles tiverem filho, porque muitas vezes ele não consegue suportar que a mulher dê a sua atenção materna para o filho, em vez de ser para ele. Este homem tende a atrair uma mulher que vai ter características mais masculinas, que vai ser uma grande provedora, que vai mandar mais, determinar mais. E enquanto ele vai ser aquela pessoa mais criativa, que gosta de lidar com a casa, que vai cuidar dos filhos, que gosta das tarefas e do universo mais doméstico. E essa relação pode ter grandes desafios, porque não é uma relação afetiva de igualdade, porque vai beirar
a ser uma relação de codependência, de alguém que quer cuidar e o outro que necessita ser cuidado. E isto vai gerar insatisfação no casal. O homem, assim, precisa sim aprender a validar o que ele aprendeu de bom com a mãe, mas ao mesmo tempo ele precisa olhar com verdade os limites e equívocos dessa mãe com ele. E internamente, em algum momento, ele vai necessitar fazer um divórcio com a mãe e aplicar a sua vontade consciente para ir para o pai, resgatando a imagem deste pai e conscientemente olhar mais para o pai excluído e buscar dele as suas características boas, para que ele possa desenvolver a sua própria polaridade masculina. É claro que ele vai tender a ir mais facilmente para o universo feminino, por essa polaridade ter sido mais impressa, com mais força em seu inconsciente desde que ele era pequeno. Mas desenvolver conscientemente a energia masculina que vem do pai vai trazer mais equilíbrio até para que este homem possa ficar melhor nas suas relações afetivas.